Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos aqui à nossa casa, de onde realizamos esse culto da manhã. O primeiro domingo do mês de setembro, e já estamos começando. Viram já na abertura que estamos no mês de missões nacionais. Mês de setembro é o mês da nossa pátria. Então, mês de missões nacionais, já logo lembramos do nosso país. E não são só necessidades materiais, mas sobretudo necessidades espirituais do nosso povo. E por isso fazemos missões nacionais, para que essas almas sejam alcançadas, para que possam desfrutar da companhia de Jesus na eternidade. Queremos o bem do Brasil, queremos o bem dos nossos irmãos nascidos aqui no Brasil. Então, vamos começar esse culto agradecendo a Deus a essa oportunidade de estarmos reunidos para adorar o nosso Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos reunidos com os nossos irmãos para juntos, Pai, clamarmos ao Senhor agradecidos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Amém. E sobre a nossa pátria. Muito, muito obrigada, Pai. Amém. Porque o Senhor está à frente de todas as coisas. Sabemos que o Senhor está no controle. O Senhor não somente é o Criador do mundo, mas o Senhor sustenta esse mundo com as tuas mãos poderosas. O Senhor dirige a história da humanidade e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor sempre faz o que é melhor para nós. Te louvamos por esse primeiro domingo do mês de setembro, um mês tão bonito, onde recebemos a primavera, um mês que nosso país comemora a independência. E quem dera, Senhor, fôssemos independentes de todas as coisas ruins e passássemos a ser dependentes do Senhor. Puxa, como seria bom, Senhor. E nesse instante, Pai, colocamos esse culto diante do Senhor, que o Senhor receba todo o louvor que vai ser ministrado nesta manhã.
O Senhor que é onipresente, pode estar em todos os lugares, que o Senhor esteja com os nossos irmãos, onde quer que estejam agora, para que o Senhor ouça os seus louvores também, dos seus lares, que possam orar agradecidos ao Senhor por todas as bênçãos. E nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade. Que o Senhor se agrade de nós e que o Senhor receba esse culto que é prova do nosso carinho por Ti, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos agora repetir nosso tema e divisa. Vamos repetir o tema, pastor? Firmados na fé. E a divisa? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Vamos agora louvar ao Senhor com o hino 417 do Inário para o Culto Cristão. Na verdade, irmãos, eu tenho colocado alguns hinos que fazem parte do cantor cristão e que estão também colocados no Inário para o Culto Cristão. São hinos tão belos, tão maravilhosos, que foram selecionados para fazer parte também do Inário para o Culto Cristão. A letra de Fanny Crosby, uma letra maravilhosa, e o título aqui está com a primeira estrofe, que segurança sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos de luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a eterna glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. No Cantor Cristão, esse hino é o 375. Muito lindo.
Agradecemos, Senhor, por nos ofereceres a segurança e a certeza de que estaremos contigo nos altos céus. Faremos agora a leitura bíblica em uníssono do Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Pai querido, queremos sempre anunciar a mensagem de que na tua presença há fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Nessa certeza está alegre o nosso coração e se regozija a nossa alma, porque o Senhor nos ama com amor infinito. Vamos cantar agora o hino do cantor cristão 36, O Amor de Jesus. Ó maravilha do amor de Jesus, desse admirável amor sem igual. Cristo penou e morreu numa cruz para salvar-nos da morte eternal. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. Ó, duvidar poderei eu jamais desse insondável amor de Jesus. Ele me veio trazer sua paz, dando-me entrada no reino de luz. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. Cristo, meu mestre divino, meu Deus, quis me remir e me dar seu favor. Ele me abriu o caminho dos céus e me adotou como filho de amor. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar.
Vou me entregar a Jesus e fiel, quero fazer conhecido esse amor que me salvou de uma morte cruel. Quero viver para meu Salvador. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio para me salvar. Amém. Senhor Deus, te louvamos por teres nos dado Jesus. Por isso queremos anunciar em todo o nosso país que nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Teremos agora o nosso momento missionário, nossa campanha de missões nacionais. Lembrando que hoje teremos também no culto presencial à noite o nosso momento cívico, em prol do nosso país, o nosso amado e querido Brasil. A nossa campanha tem o nome Porque Ele Me Amou. É a campanha de missões nacionais. E nós vamos assistir agora esse pequeno vídeo que ele tem o hino oficial da nossa campanha desse ano. Porque Ele me amou, eu vou amar, multiplicar, orar e repartir. Nós vamos assistir a esse vídeo precioso, preparado pela Junta de Missões Nacionais. Graça encontro paz, e eu perdi
Glória a Deus, irmãos. Na nossa igreja, nós vamos fazer a nossa campanha. Já iniciamos a campanha, fizemos o lançamento no domingo. E esse cartãozinho que os irmãos estão vendo aqui, um coraçãozinho desses, eu dei meu coração a Jesus, você vai pôr o seu nome e atrás você vai escrever o valor da sua oferta. Estou dando R$5. Então, a gente vai computar uma oferta sua, um coraçãozinho. Mas se você, de repente, quer dar pouco mais, eu quero dar 2 coraçõezinhos, é só colocar o valor no verso do papelzinho e nós vamos fazer a nossa contagem. Quando tivermos exatamente 20 selinhos, 20 coraçõezinhos dados, que corresponde ao valor de R$100, vai acontecer algo especial, irmãos. Vejam a nossa campanha de missões nacionais, porque Ele me amou. Nós fizemos 3 corações e exatamente com as expressões que foram apresentadas nessa música. Vou amar, multiplicar, vou orar e repartir. Então, amo e multiplico, oro e reparto, porque amo a Jesus. Nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. E vocês estão vendo que aqui nós temos 2 coraçõezinhos vermelhinhos. O que está acontecendo? Nós temos alguma coisa ali cobrindo, não sei. Talvez alguém que escreveu, amor, não precisa mudar, não. Não está aparecendo para os irmãos, não. Então, nós temos esses 2 coraçõezinhos que já estão mudados. Sabem por quê, irmãos? Quando os coraçõezinhos começarem a ficar vermelhos, é porque nós já alcançamos algumas ofertas. Então, nós já começamos a nossa campanha com R$200 aí de oferta. Já levantamos 40 coraçõezinhos. Então, quando todos estiverem vermelhos, nós terminaremos a nossa campanha. E sabem por quê, queridos? Porque a IBNA é uma igreja missionária, amém, comprometida com a verdade. Nós amamos Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, nós vamos continuar fazendo essa campanha. Ela vai se estender até dezembro. Você terá a oportunidade de participar, com certeza. E nós amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. Sim, com certeza. Querido Deus, queremos pedir que nos abençoes nessa campanha de missões nacionais, para que com o nosso amor por Ti, possamos fazer a diferença na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. No momento de ensino de hoje, o professor Alexandre está dando sequência ao tema da aula da semana passada. Perdão que eu releio aqui. Volta. Aqui. Perdoando para a paz, parte 2. Então, vamos lá, professor Alexandre já está na espera aqui. Nos últimos 20 segundos da aula do professor Alexandre, quando ele costuma sempre dar a despedida e deixar um abraço em nome dele e da professora Sandra, nossa irmã Sandra, aconteceu um probleminha no áudio dele. Então, ele já está deixando aqui as informações, que no finalzinho vocês não vão ter um áudio, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula tão preciosa com o nosso professor Alexandre. Bom dia a todos. É muito bom estarmos aqui novamente para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus, para meditarmos na sua palavra. É uma grande alegria utilizarmos aqui esse espaço para estudarmos, um pouco mais da Bíblia. Vamos começar então, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas que nos acompanham. Vamos elevar a Deus uma oração primeiramente. Senhor Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesse momento para podermos compartilhar um pouco mais da Tua palavra, que possamos não só entendê-la, mas aplicá-la e praticá-la na nossa vida, Pai. Abençoa cada um daqueles que estão agora nesse momento acompanhando essa nossa reflexão, e que a Tua palavra agora seja, ó Deus, proferida, seja estudada. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo. Amém. Bom, meus irmãos, é o seguinte, meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs,
Na semana passada nós começamos a falar um pouco sobre perdão. Mais uma vez, e provavelmente essa não será a última, estamos refletindo um pouco sobre esse importante ensinamento da palavra de Deus, né? Que é a necessidade, o mandamento de perdoarmos uns aos outros. E o título da nossa aula, na semana anterior, foi Perdoando para a Paz. E nós vamos continuar hoje com a mesma aula. E apenas para refrescarmos um pouco a nossa memória, lembra que na semana passada nós conversamos, nós lembramos, na verdade, aqui, de uma declaração de Philip Yancey, onde ele diz o seguinte: o que nos torna diferentes dos animais não é a nossa capacidade de pensar, mas exatamente a nossa capacidade de nos arrependermos e perdoar. Ok? Então tá aí. E aí nós estávamos falando aqui do seguinte: passos para o perdão quando nós somos os ofendidos, né? E aí, veja bem, se queremos perdoar, há alguns passos neste percurso. O primeiro nós já tínhamos comentado: faça um inventário das ofensas recebidas, né? Ou seja, não ignore simplesmente, não faça de conta que as ofensas não existiram. Essa não é a melhor, não é a mais sábia atitude. A melhor coisa é você fazer um inventário e você... na verdade, é mais ou menos algo assim que nós tínhamos falado, né? Pegando lá Filipenses 3,13, né? Palavras do apóstolo Paulo. Não dá para você esquecer as coisas que para trás ficam quando você não sabe de quais coisas você está falando. Você tem que conhecer, você tem que trazer as ofensas recebidas à tona, né? Você tem que fazer um inventário delas, né? Tá certo? Só conhecendo essas ofensas que foram recebidas é que você verdadeiramente pode recolhê-las e jogá-las no lixo, né? Tá certo? E aí nós citamos o caso de José do Egito, que nós vamos voltar a ele ainda na nossa reflexão. Nós paramos no segundo passo, quer dizer, chegamos a comentar o segundo passo do que nós devemos fazer se, como ofendidos, nós queremos perdoar. Segundo passo: proponha-se a perdoar. Não guarde ódio, né? E aí, veja bem, o nosso modelo nesse caso deve ser o próprio Deus. E veja bem, nós citamos aqui, e vamos novamente aqui para a palavra. Olha o que nós citamos aqui, Salmos 78, lá no verso 38. Esse salmo, que é um salmo longo, o título dele é Ação Divina na História de Israel, tá certo? E olha o que diz aqui no verso 38 desse salmo: entretanto, porque era misericordioso, perdoava a culpa deles, a fim de que não fosse necessário que os destruísse. Muitas vezes reprimiu sua cólera santa e não acendeu todo o seu furor, recordando-se de que eram seres frágeis e meros mortais, brisas passageiras que não retornam. Ele está falando aqui nesse salmo de Deus. Ele fala: Deus era misericordioso, perdoava, né? Reprimia a sua cólera. Então está aqui. O exemplo de perdão um modelo, nesse caso, é o próprio Deus, como nós acabamos de ler aí no Salmo 78, tá? Agora vamos lá. Estamos falando aqui, se queremos perdoar, quais os passos para seguir,
né? Não se esqueça que aqui nesse caso nós é que somos os ofendidos, né? Terceiro passo, era justamente nessa parte que nós paramos na semana anterior. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Disponha-se a perdoar toda vez que o ofensor pedir perdão. O padrão de Jesus põe um limite. Como assim o padrão de Jesus põe um limite? Olha aqui. Se por 7 vezes no dia o teu irmão pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Isso está lá em Lucas 17,4. Só que olha que interessante isso daqui, né? Esse aqui é o padrão que Jesus impõe para o perdão. Jesus coloca esse limite para o perdão. Só que, peraí, olha que coisa interessante. Muito dificilmente uma mesma pessoa, só se você der muito azar, né? Mas acredito que não. Muito dificilmente uma mesma pessoa vai nos ofender 7 vezes no mesmo dia, né? Então, na verdade, o que Jesus está querendo dizer com isso? Que o limite para o perdão é um limite ilimitado, tá? O número 7 é um número utilizado para designar quantidades ilimitadas, tá? A mesma coisa aparece num dos diálogos de Jesus com Pedro. Diálogo que a gente até já comentou aqui. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Aí Pedro diz assim, até 7 vezes, né? Olha Pedro também querendo colocar aqui um limite, né? E aí Jesus responde, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Está em Mateus 18, 21, 22. Agora vamos traduzir isso. Faz novamente a operação aqui. 70 vezes 7, 490 vezes. Trata-se de um número inalcançável. Por quê? Quer dizer então que se uma pessoa, se o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoá-lo até 490 vezes. Quer dizer, Jesus aqui ele está simbolicamente, né, utilizando esses números. Jesus está querendo dizer que é um número inalcançável. Na verdade, é um limite ilimitado. É como se Jesus estivesse dizendo que nós devemos perdoar o próximo que nos ofende todas as vezes que ele nos pedir perdão, tá? E a recomendação de Jesus é bastante clara. Lá em Lucas 17,3, olha o que Jesus fala. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Né? Palavras de Jesus. Então, vamos lá? Terceiro ponto aqui, né? Disponha-se a perdoar toda vez que o ofensor pedir perdão. Olha agora o item 4. Vamos avançar para ele. Tome a iniciativa de perdoar. Olha, isso aqui é mais difícil, a gente sabe, né? É mais difícil. Mesmo que o ofensor não lhe peça perdão, perdoe-o. Uma coisa é, como a gente fala aqui, disponha-se a perdoar se o ofensor vem lhe pedir perdão. Aqui não. Você é que tem que ter a iniciativa. Você é que tem que perdoar mesmo que o ofensor não lhe peça perdão, né? E alguém poderia perguntar agora, né? Alguém poderia fazer essa questão, vamos lá. O perdão está intimamente ligado ao arrependimento. Como perdoar o ofensor se ele não se arrependeu? Afinal, a palavra de Deus também fala do arrependimento. Em outras palavras, presta atenção nisso. Todo perdão da parte ofendida pressupõe arrependimento daquele que ofendeu. Como fica o perdão quando o arrependimento não se evidenciou? Então a gente poderia argumentar dessa forma, né? Percebeu aqui o argumento? Espera aí. Perdão está ligado ao arrependimento.
Como que eu vou perdoar se o ofensor não se arrependeu? Né? Se não houve um arrependimento claro, evidente, né? Como que eu perdoo? Bom, novamente, vamos lá, qual é o modelo nesse caso? Qual é o parâmetro? Né? Olha o que diz aqui, ó. Tomando uma aguinha. A atitude de Jesus na cruz responde de modo perfeito a todas essas indagações. Esperou Jesus que a multidão que o crucificava pedisse perdão? Agredido fisicamente, agredido emocionalmente, com toda a injustiça de que os seres humanos são capazes e como eles são capazes de injustiças, como nós somos capazes de sermos injustos, cruéis, né? Apesar de tudo isso, o que Jesus dizia mesmo? Esse foi o nosso versículo-chave, lembra lá em Lucas 23:34? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Seus algozes não lhe pediram perdão, mas Jesus os perdoou. Ele morreu em paz. Aqueles que aceitaram o seu perdão também morreram em paz. Seus assassinos e aqueles que consentiram com a sua morte não ficaram presos emocionalmente. Jesus os liberou para a vida, desde que quisessem. Então, percebeu aqui uma coisa? A atitude de Jesus na cruz, ela responde bem a um conjunto de indagações que a gente poderia fazer. Ou seja, Jesus ele pediu perdão, melhor, Jesus ele perdoou, não esperando que os seus algozes pedissem perdão. Jesus é que teve a iniciativa, tá? Então tá aqui, ó. Vamos voltar agora. Lembra que eu tinha falado com vocês na semana passada? Quando a gente fala da questão do perdão, não dá para você não falar ou não lembrar desse personagem bíblico José do Egito, né? Tá certo? Por quê? Veja bem, José, a história de José, ela se passa 17 séculos antes de Jesus. Mas olha que interessante, José mostrou como devemos nos comportar, mesmo quando a violência, inclusive aquela vinda do interior de nossas famílias, nos alcança. Gente, olha como que é sério isso daqui, eu vou repetir, presta bem atenção. José mostrou como devemos nos comportar, mesmo quando a violência que nos alcança é aquela que vem do interior de nossa própria família, daqueles que estão mais próximos de nós. Como é difícil isso, não? Tá certo? Só abrindo aqui um breve parênteses, eu não quero debater isso aqui agora, não é um momento para isso, nem esse é o nosso foco, mas eu estava vendo recentemente, você também já deve ter se deparado com algo do tipo, eu estava vendo recentemente na televisão um comentário a respeito de violência sexual sofrida por meninas, por adolescentes, né? Que infelizmente acabam sofrendo, às vezes até por anos, estupros, abusos. E infelizmente, se você for analisar os algozes, né? Nesse caso, são pessoas muito próximas, pessoas às vezes do próprio círculo familiar, né? Tios, amigos, avós, por mais absurdo que isso possa parecer, mas é a verdade. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, né? Então você tem meninas extremamente novas, meninas que não têm nem corpo para engravidar, digamos assim, ainda estão em formação, mas às vezes sofrem sistematicamente a violência que vem de dentro
do próprio círculo familiar, do interior das famílias. Com José, voltando agora ao nosso assunto, a gente poderia fazer um paralelo. José sofreu a violência, e essa violência veio de quem era mais próximo. Vamos lembrar da história de José, que você também deve conhecer, né? Os irmãos de José o invejavam, tinham ciúmes dele, né? E por isso mesmo, num determinado momento, esse ódio, esse ressentimento, ele acabou chegando ao extremo deles desejarem matar a José. Eles desejavam que José morresse. E eles intentaram isso. Eles bolaram lá um plano intentando contra a vida do irmão. Só que aí, num gesto de bondade, se é que a gente pode chamar assim, né? Porque eles estavam pretendendo matá-lo. O que eles fizeram? Venderam José como escravo para alguns beduínos ali da Palestina, aquele povo do deserto, né? Esses beduínos acabaram revendendo ele para patrões egípcios. E aí, só você ir lá no Gênesis e ler a história de José, você vai ver que ele passou pelas mais diversas dificuldades, inclusive a calúnia. E por causa da calúnia, ele acabou parando na cadeia, ele foi parar na masmorra. Ele conheceu as masmorras dos faraós, né? Só que a Bíblia diz que Deus estava com ele. E aí, José acabou triunfando e ele acabou chegando ao mais alto posto da política nacional. Ele se tornou governador do Egito, né? Ele era uma pessoa com muito poder, com muita responsabilidade, digamos assim, talvez a maior autoridade abaixo do faraó. E aí o que acontece? O tempo passou, uma fome avassaladora tomou conta ali da região da Palestina e os irmãos de José, como retirantes, acabaram se dirigindo para o Egito atrás de comida, atrás de víveres, tá? A fome estava dizimando as famílias da Palestina naquela época. E lá vão os irmãos de José para o Egito, tá? E aí, como José que controlava e que organizava toda essa parte da distribuição de comida, etc e tal, tá certo? José reconheceu os seus irmãos. Só que José, ele não tomou aquela atitude assim, né? Ele viu os irmãos e logo de cara se atirou e falou: "Ui, eu sou José, vocês estão lembrados que vocês fizeram, né?" E tal. Não, José não se deu a conhecer de início. Pelo contrário, José ele armou todo um esquema para estar com eles, tá certo? E aí diz a Bíblia que José, num determinado momento, não podendo mais se conter diante de todos que estavam com ele, bradou: "Fazei sair a todos da minha presença." E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, e a Bíblia diz que ele chorou de uma tal forma que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E aí José se revelou a seus irmãos, ele disse: "Eu sou José, vive ainda meu pai?" E os seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram aterrorizados perante ele. Os irmãos provavelmente pensaram: a casa caiu. Lembra que nós planejamos matar José, aí a gente achou que era melhor não matar, vendemos como escravo. E olha aí, esse governador poderoso no Egito que está diante de nós aqui é José. Até então eles não tinham reconhecido seu irmão, tá? Eles estavam aterrorizados, porque o primeiro pensamento deles qual foi? José vai querer se vingar.
José está tomado por esse espírito de vingança, ele vai querer desforra. Mas, olha as palavras que José dirigiu a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. E olha aqui como que Deus era com esse homem, e como que durante todas aquelas dificuldades que José passou no Egito, Deus foi trabalhando ele, né? Ele diz o seguinte: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Olha José o que ele diz aqui: vocês me venderam como escravo. É verdade isso. Percebeu aqui que José ele fez o inventário das ofensas recebidas? Ele colocou para fora. Ele não ficou: não, vocês me venderam como escravo, mas tá tudo bem, eu curti pra caramba o que vocês fizeram. Não foi assim. Ele falou: vocês erraram, vocês me venderam como escravo, mas só um homem realmente que permite que Deus trabalhe na sua vida, só uma pessoa que Deus é com ele poderia fazer o que José fez aqui. José falou: realmente, vocês me venderam como escravo, eu vim parar no Egito. Mas sabe por que eu vim parar aqui? Porque se vocês não tivessem feito o que fizeram, e se tudo isso não tivesse acontecido, eu não estaria agora onde eu estou, nesse posto aqui no Egito, nesse posto de autoridade. E eu estou aqui exatamente para quê? Para garantir a sobrevivência e a sucessão de vocês na terra. Tá? Em lugar de fazer com os irmãos o que lhe fizeram, José os abraçou e chorou com eles. E ainda agradeceu a violência que cometeram contra ele, arrancando-se de casa, odiando-o tão fortemente. Isso os irmãos fizeram. Fizeram uma violência, arrancaram José de casa, odiaram José, venderam José como escravo. Mas José os abraçou e chorou. José os perdoou. E agora, caminhando para o final aqui, olha o que diz aqui, ó. José perdoou a seus irmãos. É interessante isso aqui agora, ó, que aparece no nosso texto. José perdoou a seus irmãos sem que eles realmente tivessem se arrependido. Aí você podia perguntar agora: peraí, que José perdoou os seus irmãos, tranquilo. Isso está muito claro na Bíblia. Mas espera aí, e os irmãos? Os irmãos também não estavam arrependidos de ter feito o que fizeram com José? Se você ler direitinho o texto lá de Gênesis, essa é uma leitura que a gente poderia fazer. Você quer ver? Olha que coisa interessante. José perdoou a seus irmãos sem que eles realmente tivessem se arrependido. Isso fica demonstrado na continuação da história. Pega lá o livro de Gênesis, lê aquele momento em que José, não aguentando mais, se revela para os seus irmãos, perdoa seus irmãos. Ele fala para os irmãos voltarem para a Palestina, recolherem tudo, levantarem acampamento e voltarem para o Egito para viver no Egito. Jacó deveria vir com eles, ele queria trazer o pai, tá certo? Ele queria cuidar da família. Ele falou: não, vai ter mais 5 anos de fome ainda, vem para cá, vem para o Egito que eu vou cuidar de todos vocês. Legal, isso aconteceu. José depois se reencontra com o pai, toda a família acaba se deslocando para o Egito para viver sob a proteção de José, tá certo? Só que chegou um determinado momento, Jacó faleceu.
O patriarca faleceu. E aí? Sabe qual foi a atitude dos irmãos de José? Vamos lá. Está aqui, ó. Vamos lá no Gênesis. Toda essa história que eu estou contando está lá no finalzinho de Gênesis, tá? Você vai encontrar isso aí, quer ver? A partir do... Vamos lá. Deixa eu achar direitinho aqui. A partir do capítulo 37 de Gênesis, até o final, até o capítulo 50, você vai ter essa história, tá? E aí você quer ver? Vamos ver agora aqui. Tá aqui. Esse trecho que eu vou ler agora, sabe qual é o título dele na minha Bíblia? Eu estou usando a Bíblia King James. A exemplar misericórdia de José. Diz o texto: vendo que seu pai estava morto, comentaram entre si os irmãos de José. E se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Por isso mandaram um recado a José nestes termos: antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. Assim falareis a José: perdoa a teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras tu perdoar os erros e os pecados dos servos do Deus de teu pai. E José muito se comoveu e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. Logo em seguida chegaram seus próprios irmãos e, lançando-se a seus pés, suplicaram: eis-nos aqui como teus escravos. Eles estavam com muito medo. Eles falaram: pô, agora que o nosso pai está morto, agora José vai se vingar. No entanto, olha a misericórdia aqui, né? José lhes assegurou: não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de vossos olhos: salvar a vida de um povo numeroso. Olha como isso daqui é profundo, não? Então, vocês entenderam o que acabou acontecendo? Jacó morreu, todo mundo ficou apavorado porque falou: olha, José deve ter muito ódio guardado em nós aí. Ele fala que perdoou, mas ele deve estar refreando a ira dele enquanto o nosso pai está vivo. A hora que o nosso pai morrer, José vai vir para cima. E aí os irmãos apavorados, eles mandam esse recado para José: ó, José, o nosso pai antes de morrer deixou um recado importante para você, que é para você nos perdoar, para você não se lembrar do mal que nós fizemos para você no passado, etc. e tal. E aí José, ele diz assim: não, eu realmente perdoei vocês. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Tá certo? Então, José tinha perdoado seus irmãos quando Jacó estava vivo. E esse perdão ele foi confirmado, mesmo com a morte de Jacó. Tá certo? E José acabou consolando os irmãos. Tá? Os irmãos até se prostraram diante: ó, nós vamos ser escravos de você, se você assim o desejar. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, agora para terminar: os irmãos de José não se arrependeram propriamente, embora se prostraram diante de José. Eles agiram mais por medo do que por arrependimento. Tá? Só que José deixou bem claro: eu não quero fazer justiça. A justiça pertence a Deus. Eu não vou ocupar o lugar de Deus. Tá? Então José, ele não permitiu que a amargura tomasse conta do seu coração. Tá? E por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus, coisa que até o próprio faraó reconheceu.
Então tá aqui. Se eu não perdoo, é porque eu vivo pelo meu próprio espírito. Eu dou vazão às minhas emoções, à minha própria vontade. Eu acabo acreditando que o olho por olho e dente por dente é o melhor. Agora, se eu perdoo, como José fez, como Jesus fez, né? Eu estou agindo guiado pelo Espírito Santo. José tinha o Espírito de Deus, que você também tem esse Espírito, que eu também tenho esse Espírito, que nós possamos perdoar. Amém? Só que aqui tem um probleminha. Nós falamos aqui de 4 passos Falamos de 4 passos de um percurso quando nós queremos perdoar e somos os ofendidos. Faltou a gente entrar agora no seguinte: passos para o perdão quando nós somos os ofensores. Então, próxima semana, nós vamos para a terceira e última parte dessa nossa reflexão. Meus irmãos, que Deus os abençoe, se cuidem, né? Se Deus quiser, no culto da noite, né? Nós teremos a ceia presencial realizada no templo, observando, evidentemente, todos os cuidados, todos os protocolos, porque... O professor Alexandre disse que teve realmente um probleminha na parte final da sua aula. O pastor vai então dar as recomendações para esse nosso encontro das 18h30. Graça e paz, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, ouvintes. Que excelente aula, né? Perde quem não está acompanhando. Com certeza. Mas por isso estamos gravando através da internet para que depois todos possamos ter acesso às informações, ao ensino da palavra de Deus, para que nós cresçamos no entendimento da palavra de Deus e cresçamos em santidade e na plenitude do Espírito, porque o Espírito já está em nós, não é? Não existe segunda bênção. A bênção é única, não é? No momento em que você recebe Jesus no seu coração, o Espírito Santo já está em você e você já é batizado com o Espírito Santo. Agora é evidente que cabe a cada um de nós permitir que nós sejamos cheios do Espírito e vivamos na plenitude do Espírito. E estes ensinos, desses últimos 2 domingos principalmente, vêm nos levar a pensar que nós precisamos sempre desta manutenção, não é? Para que sejamos cheios do Espírito Santo. Assim como foi José do Egito, e assim como deve ser cada um de nós que fomos remidos pelo sangue de Jesus. Hoje, 18h30, teremos nosso culto presencial. Nossa igreja retornando devagar. Retornaremos a princípio às 18h30. Hoje, primeiro domingo, com a celebração da Ceia do Senhor. E também com o nosso momento cívico. Missões nacionais, nosso lançamento de campanhas nacionais, de missões nacionais, o momento cívico pela nossa pátria. E queremos recomendar aos irmãos, todos já sabem, mas vale a pena sempre lembrar. Máscara, uso de máscara, ok? A nossa igreja preparou-se, teremos ali na recepção uma pessoa, que temos ali, nós adquirimos uma pistola multilaser, para cumprirmos todos os protocolos necessários, porque não sabemos se receberemos alguma visita, né? Você pode receber uma visita e pode ser uma pessoa que vem ali para fiscalizar. Então, assim como nos restaurantes, alguns shoppings estão utilizando, ali no pulso, não na cabeça, na mente, não precisa ser aqui na testa, tá? Mas aqui no pulso, nós precisamos sim medir a temperatura. É protocolar e deve ser observado, ok? O uso da máscara deve ser observado.
o horário será observado. Então, você resolver cultuar conosco, chegue antes das 18h30, porque 18h30, impreterivelmente, assim como nesses últimos 5 meses, tanto na Escola Bíblica Dominical, no nosso parte matutina, também no culto de quinta-feira às 20 horas e também no culto vespertino às 18h30, notem que estamos começando impreterivelmente no horário. Por quê? Porque estamos transmitindo o culto. Então, presencialmente, lá estaremos, mas outros estarão conosco que não possam estar conosco. Há muitos ainda que não podem estar conosco. Então, devemos respeitar também a todos e faremos disso dentro do horário, ok? Então, o espaçamento, nós perceberemos isso no momento ali da chegada dos irmãos, a partir das 18 horas. O pastor estará na igreja hoje às 17h30, juntamente com a irmã Lucimara, ok? Então, cheguem mais cedo, acomodem-se, a igreja foi preparada para isso, temos uma pedaleira linda, uma pedaleira reforçada, muito bem elaborada, com álcool em gel, para que você possa colocar ali o álcool em gel nas suas mãos, ok? Então, tudo será observado a partir da entrada, a partir no templo. Não entraremos pelas laterais. Às 18h30, a lateral da igreja será fechada. Então, as pessoas só poderão entrar pelo templo. São protocolos que deverão ser seguidos. E eu conto com a colaboração de todos. 18h25, a lateral será fechada. Então, pegue a sua água, ok? Pegue o que você precisar para que não fique movimento dentro do templo. É um novo momento, é um novo normal e um normal para melhor, que vai melhorar a nossa disciplina, porque podemos com certeza passar 1h, 1h15 na presença do Senhor, não é verdade? Então, vamos nos esforçar para isso e eu espero aqueles que puderem estar conosco, não esqueçam da máscara, não esqueçam que terão que passar ali com a pistola multilaser, terá uma pessoa na recepção. Nosso segurança também estará conosco hoje, já foi convocado para estar conosco, ele chegará também para o culto, ok? Então, nós estamos cumprindo todos os protocolos. Na medida que as coisas forem se acomodando neste novo normal, neste novo formato, aí retomaremos o culto com a escola dominical, na verdade, pela manhã. Às quintas-feiras permaneceremos ainda a partir online de casa, ok? Depois vamos gradativamente retomando todas as atividades da igreja. Não haverá cantina, não procurem ficar se abraçando, não é? Aquela coisa, oh, meu irmão, tal, muito gostoso, a gente quer se ver mesmo, a gente tem vontade, mas vamos procurar observar todos os protocolos no templo, porque nós não sabemos se receberemos algum tipo de visita. Então o pastor já está passando esse tipo de recomendação para que a partir de hoje, a partir da chegada dos irmãos que virão, nós tomaremos algumas medidas que se façam necessárias. Mas já estamos preparados para reiniciar a partir de hoje, tá bom? Você será muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma tarde muito gostosa, na companhia dos seus familiares, na companhia de Jesus. Se você estiver sozinho hoje, você está com Jesus, ninguém nunca está sozinho. Nós nunca estamos sós, não é verdade? E que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado por esta aula maravilhosa. Obrigado por nossa escola bíblica dominical. Obrigado por nossa campanha de missões nacionais. Obrigado pela visão que o Senhor tem dado à Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. E, ó Deus, que nós continuemos agradando ao Senhor, porque queremos agradar
unicamente ao Senhor em todas as coisas. Ó Deus, obrigado pelo privilégio que temos de te servir e de aprender da tua palavra. Que teu Espírito sempre complete a palavra em nós, dentro da necessidade e no agir do Senhor em cada um de nós. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Que o teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho amado, e que a consolação, a comunhão e a instrução do Espírito Santo sejam abundantes sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe.